Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 5 de janeiro de 2025, estamos iniciando mais um culto. É o primeiro culto do mês, por vez também é o primeiro culto do ano. Por isso, nós vamos estar realizando a ceia do Senhor. Se o Senhor assim o convidar a participar conosco, separa a sua taçazinha de suco, de uva, pedacinho de pão, para no devido momento estarmos participando. Amém? Volto a dizer para vocês, nossos cultos agora estão sendo feitos gravados e não ao vivo, porque a nossa intenção agora é fazer transmissão também pelo YouTube. Estamos só resolvendo um probleminha a respeito do canal, porque entrou com um nome diferente, eu quero colocar o mesmo nome dos outros dois canais, mas creio que vai ter tudo resolvido. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloque tua presença, eu, a Jandira, este e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença. Na autoridade que me dá dos céus, faço cair por terra toda interferência do homem, toda tentativa de interferência do homem, toda tentativa de interferência das trevas contra a realização deste culto, a transmissão deste culto, desse culto chegar aqui onde o Senhor quer que chegue. Também que o Senhor leva cativo nossos pensamentos, para estarmos em obediência a Ti, a gente não poder dispersar e que a gente possa absorver o que tu tem para nós. Leva cativo em Cristo Jesus nossos pensamentos, em nome de Jesus. Amém? Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Deus está aqui, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Deus está aí, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Vamos estar colocando a presença de Deus, os pedidos de oração. Faça o teu pedido em pensamento, o Senhor contempla. Querendo que a gente transforme um papelzinho como esse, manda por este canal, nós vamos estar colocando na caixinha, no devido momento vamos estar queimando. Deus e Pai, coloco essa petição que está sendo feita agora, por esse, por essa que está assistindo, ouvindo. Coloco cada uma das petições que está aqui na minha mão direita. Coloco, Senhor, as petições que estão aqui nessa caixinha que não foi respondido. Em especial, coloco minha mãe, a saúde dela. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando e trabalhando, ó Pai. Agindo, Senhor. Sabendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que queremos. Muito mais do que merecemos. Muito mais do que precisamos. Sim, em nome de Jesus. Vou colocar agora aqui
uma oração específica sobre as finanças. Deus e Pai, coloca a nossa necessidade financeira, as necessidades financeiras deste, dessa que está assistindo, ouvindo. Coloca as necessidades financeiras do MBATS como um todo, também ali do Ministério com o livro Mensagem do Espírito Santo, e também do Ateliê da Jandira com todo a estrutura geral do ateliê. E pedimos, Senhor, opera, age. Sim, Senhor, supre. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém? A mensagem de hoje é respeitar as convicções do próximo. Tem pessoas, somente é um defeito muito grande de evangelista, que falam o seguinte: nós temos que pregar Jesus a tempo fora do tempo, em qualquer situação. Só que quando fala pregar a tempo fora do tempo, não é tempo fora do tempo da pessoa, mas é tempo fora do tempo seu. Se você estiver numa situação delicada, se estiver numa situação terrível, no momento que você está totalmente fraco, você tem que continuar pregando Jesus. Mas com relação ao outro, você tem que respeitar. Jesus, você não vê nenhum dos evangelhos, Jesus desrespeitando o outro, confrontando, brigando, discutindo doutrina com o outro. Pelo contrário, uma das estratégias que Jesus faz que eu acho lindo, ele faz sempre algo para atiçar a pessoa de vir a ele e perguntar. Ele fez com a samaritana, ele fez isso com Nicodemos. Quando uma pessoa te pergunta algo, ele está te dando liberdade para você expressar a sua opinião. Mas você expressar a sua opinião não significa que a sua opinião tem que ser aceita pelo outro. E muito menos que você tem que ser imposto para um com o outro. Tanto é que dizem um ditado que nós temos que ter dois ouvidos. Um ouve, retém o que você quer e o outro joga fora. Nós somos livres para escolhas. Então é erradíssimo uma pessoa ficar debatendo e confrontando o outro porque é católico, ou porque o outro é espírita, ou porque o outro é muçulmano, ou porque o outro é ateu, ou porque o outro é de uma denominação diferente da sua. Isso tudo não leva a nada. Pelo contrário, só provoca problemas. Porque quando Pedro diz que nós devemos pregar, se necessário, com palavra, ele está dizendo o seguinte, assim, a palavra é a última coisa que deve ser dita. Em primeiro lugar, nós temos que pregar com a nossa atitude. Você tem que chamar a atenção das pessoas com a sua atitude. Mas de maneira nenhuma você pode agredir as convicções dos outros devido às suas convicções. Mesmo em questões cristãs, dentro da denominação cristã, no meio dos evangélicos. Então não é uma questão só com relação a outras crenças, a outras igrejas, a outras teorias que não são cristãs, ou que vestem uma roupagem, entre aspas, cristãs, mas até mesmo entre aqueles irmãos em Cristo, que são realmente igrejas evangélicas, mas que têm usos e costumes diferentes. Aí muitos crentes ficam a vida inteira batendo na tecla. Uma briga constante. Recebemos tempo para cá atrás uma visita e essa pessoa foi assim muito inconveniente, porque dentro da nossa casa ela tratava a gente como nós fôssemos crianças. E com uma didática totalmente estranha e com uma postura totalmente autoritária. Não ganhou nada com isso. Não teve nada. O evangelho é o amor. E quando você fala do amor, você não fala de agressão, você fala de respeito. Olha para vocês verem aqui Romanos. Romanos. O que se fala em Romanos, capítulo 14? Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre outras denominações, outras crenças. Vou entrar aqui somente na questão nossa, irmãos em Cristo. Olha como que fala aqui de uma maneira bem clara. Romanos capítulo 1, 15, 14, de 1 a 5, a 7. 14, Romanos 14, a partir do versículo 1 diz o seguinte: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo,
Mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo, não deve desprezar o que não come. E o que não come, não deve julgar o que come de tudo. Porque Deus o acolheu, é convertido, foi pago um alto preço para essa vida, ele foi acolhido por Deus. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para os seus próprios donos é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é precioso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não está comendo, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Vamos até ler aqui no 7. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi até o 8. Olha, para você deixar bem claro, aqui não é uma questão de ordenança do Senhor, mas de dogmas humanos. Coloca, o sábado é o dia do Senhor, o domingo é o dia do Senhor. Olha, eu não posso comer carne de porco, eu não posso comer aquilo, eu não posso comer carne nenhuma, nem leite não posso beber. Ele considera fraco aqueles que criam limitações. Aqueles que acham que tem um dia específico no Senhor, aqueles que acham que tem uma comida específica para o Senhor, ele considera como fraco. E ele considera como forte aqueles que vêm para o Evangelho e lidam com o Evangelho de uma maneira muito livre. O Senhor pagou para mim um alto preço, eu não vou ficar preso nessas coisinhas. Mas aquele que se considera livre para comer de tudo, ele não deve impor isso para aqueles que se sentem. E da mesma forma, aqueles que têm, especificamente, doutrinariamente, algumas limitações, não pode ficar brigando com o outro que não tem. Porque nós somos do Senhor, e o que nós fazemos é para o Senhor. Assim que eu me converti, eu fiz um voto de não beber bebida alcoólica. Quando uma pessoa vem com o Novo Testamento falando alguma coisa sobre o álcool, no Velho Testamento, mas olha, não questiona não, que para mim é um voto. Eu optei. O vício, todo vício é pecado. Aí tem pessoa que mete a ripa naquele bebe bebida alcoólica, mas tem o vício da mentira, tem o vício de tomar café, não consegue fazer um jejum porque não consegue ficar sem um café. Tem o vício da bala. Então vício é vício. O que está levantando questão aqui é que você deve ter procurado uma direção com o Senhor. Se o Senhor te convidar você a tirar um dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você vai tirar porque é entre você e o Senhor. Uma coisa que é certa, que é lei eterna, você tem que descansar. A palavra sábado significa descanso. Se o seu sábado vai ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas quando está em guerra, o povo israelita estava em guerra, eles não tiravam descanso. Porque se vai tirar descanso, o inimigo vem. Então há um período na sua vida em que você vai ver que o Senhor vai te permitir de você descansar um momento naquela semana. Mas vai ter um momento que vai pedir descanso. Então quem é que vive na liberdade do Senhor, faz dessa maneira. Olha, você vê alguma coisa que é consagrada às trevas. Pede a direção de Deus, Senhor, o que eu vou fazer para poder me opor a essa ministração das trevas? O Espírito Santo falou com o Senhor, faz isso, isso e aquilo. Mas isso é para você. Não vai exigir dos outros. Olha, tal alimento ali, tal produto tem um rótulo contaminado ao diabo. Deus mandou eu arrancar o rótulo. Agora, todo mundo tem que arrancar o rótulo. Deus mandou eu quebrar meu cartão, não usar cartão. Mas isso não é para todo mundo. É uma coisa entre você e Deus.
Olha, Deus me proibiu de comer tal coisa. Então, se você tem isso com você e Deus, amém. Agora, se isso vem como doutrina do homem, você aceita, amém. Mas não impõe isso para o outro. Olha para vocês verem aqui, o que ele fala sobre essa questão, no versículo 13 ao 23, sobre você ficar sentindo o dono da razão. Versículo 13. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não... Versículo 13, 14, versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impuro. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, deixa eu ver se esse aqui já estou entrando já noutra parte. Por causa do que você come, já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come. Não, para aqui. Então, primeiro diz o seguinte, versículo 14. Ele diz o seguinte, não venha julgar o irmão. Se o irmão chega perto de você e fala assim, olha, Deus mandou fazer isso, o meu pastor mandou fazer isso, meu pastor é minha autoridade, eu tenho que andar debaixo da autoridade do meu pastor, a minha denominação manda fazer isso, eu tenho que andar debaixo da autoridade da minha denominação, a convicção dela, a fé dela, a mente dela. Não devemos, de maneira alguma, julgar, porque nós não somos juízes. Agora, o que eu ia falar aqui, eu quero falar aqui no capítulo 15. No capítulo 15, fala de uma maneira bem forte. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar os debilitados, as debilidades dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo nos agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que o nosso passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela aparência, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns dos outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e de uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Agora, olha só para vocês verem aqui, como que ele fala de uma maneira bem forte essa questão. Aquele que sente liberdade, aquele que se sente que é uma pessoa culta, intelectual, que está num nível mais superior, que tem um entendimento maior de Cristo. Se ele acha que ele tem isso, esta condição dele impede ele de massacrar o outro. Então você vira e fala assim, não, eu não sou fraco não, eu sou forte. Eu sou forte porque eu tenho grandes convicções em Deus, que isso é de Deus. Aí ele fala aqui, se você é forte, suporte o que é fraco. O que isso faz? Faz que volte atrás novamente. Olha, eu tenho convicção de que o sábado, então suporte aquele fraco que acha que não é sábado. Porque para aquele outro ele é forte, porque ele é livre. E você acha que você é forte porque você entende a limitação. Então, para quem diz que é fraco, forte,
Suporte aquele que você acha que é fraco. Venha e seja humano para com o outro. Aí cessa toda discussão. Você não deve julgar e você não deve fazer também. Aí voltando de novo ao capítulo 14, que é onde que eu parei. Aqui, versículo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que você considera bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Vamos até. Assim, pois, sigam as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. O que quer dizer aqui? Primeiro, deixa a pessoa livre. Segundo, não julga, não condena essa pessoa porque você não é juiz. E aqui fala uma coisa. Se você vê que aquilo que você vai fazer vai escandalizar, vai fazer com que o irmão saia da bênção, não faça. Não está querendo dizer aqui que você deve fazer as coisas escondidas, não. Ah, a minha igreja proíbe beber, vou beber escondido. A minha igreja me proíbe vestir biquíni, vou vestir biquíni escondido. A minha igreja proíbe de passar esmalte, vou passar esmalte escondido. Não é isso. Não é você pecar escondido. Porque se você está fazendo escondido, você já está sabendo que aquilo é pecado. E Deus está vendo. Então que bobagem você esconder dos irmãos na fé, sendo que o mais importante é que Deus está vendo. Se você tem convicção de que aquela situação não é pecado, seja as pessoas vendo ou não vendo, você vai sentir paz e você vai fazer. Só que para que você vai fazer aquilo? Para exibir para o outro. Para que você vai fazer aquilo? Para trazer o desconforto para o outro. É aqui que ele quer dizer. Para que eu vou abalar a fé do outro com essa situação? Existe uma pastora, uma vez no púlpito, ela falou o seguinte assim: eu recebi um alimento de uma pessoa que é mãe de santo. E eu comi. Eu comi porque o meu Deus é mais poderoso. Essa pastora, ela não foi muito feliz nessa colocação por 3 motivos. Primeiro, a palavra de Deus diz que quando você sabe que algum alimento, alguma coisa foi consagrado a ídolos, não coma. É a palavra que diz. Porque foi consagrado a ídolos. Não adianta mais você consagrar porque foi consagrado a ídolos. Se você não sabe, você consagra a Deus e Deus fala assim, não quero, você não sabe porque que Deus não quis. Mas quando você já sabe, então é algo delicado. Em segundo lugar, ela fazendo isso, ela está dando um exemplo, não de liberdade no Espírito Santo, mas dando exemplo para que as pessoas em geral comam de tudo. Inclusive coisas consagradas a ídolos, que a palavra de Deus fala para não comer quando você tem consciência. Então ela está abrindo um leque para ela que se sente espiritual, forte, fazer algo que o outro que é fraco faça. Já pode estar condenando a fé do outro. Mas tem um terceiro motivo. Ela fazendo isso no púlpito, ela simplesmente jogou uma semente de discussão. Porque a maioria dos crentes vão jogar pedra nela.
Qual que era o motivo dela levar esse exemplo para o púlpito? Se ela sozinha em casa viu no Espírito Santo que ela podia orar e comer, comesse sozinho. Então, quando a palavra de Deus diz aqui que não faça algo que venha escandalizar o irmão, ela cometeu 3 situações delicadas. Primeiro, ela foi contra a palavra, que ela comeu algo que ela sabia que era consagrado. Segundo, ela estava dando um mau exemplo para que aqueles outros também fizessem a mesma coisa. Terceiro, ela serviu de escândalo para os irmãos pequenos. Pessoas, talvez, depois disso que ela falou, não voltou mais naquela igreja. E pode ter até desviado do evangelho. Por causa de uma coisa boba. Um testemunho, não sabe dizer. Por quê? Porque tem certas coisas que é para edificação própria, pessoal. Tem situações que o Espírito Santo fala comigo e com a minha esposa, que a gente não consegue falar para ninguém. Teve uma visita de uma pessoa, e eu queria falar para as pessoas a respeito da nossa congregação, do estilo da nossa congregação. 3 vezes eu tentei falar, 3 vezes o Espírito Santo impediu de falar. Por quê? Depois eu fui entender que essa pessoa jamais ia aceitar esse estilo de congregação que eu e a Jandira fazemos. Por 5 anos, ficamos realizando culto somente entre nós dois. Depois, mais 4 anos, realizando esse culto entre nós dois, presencialmente, e você do outro lado da telinha. Nós não pedimos like, nós não temos seguidores. Pelo contrário, tem algumas pessoas que entram em contato querendo que a congregação deles lá no outro país faça parte da nossa, mas não precisa. Você tem autonomia para você ser independente e pega no YouTube aqueles exemplos que possam te ajudar. Então eu incentivo as pessoas ao contrário, a não ser meu seguidor. Por quê? Se quer pegar as nossas mensagens e repassar no público, amém. Mas não precisa estar atrelado a mim, nós temos que estar atrelado a quem é Jesus Cristo. Ele é um pastor, ele é um líder. Eles por si só já é estrutura. Cria a estrutura dele para baixo e não ele depender de outros. Mas as pessoas querem é o contrário. E nós estamos já há 9 anos nessa situação, mas tem pessoas que têm uma limitação que não aceitam. Então para que eu vou levantar essa questão para pessoas que não aceitam? Para abalar a fé dela? Deus não deixou, simplesmente não deixou. Vou dar para vocês aqui uns exemplos de suportar ou não suportar o pensamento do outro. Quem escreveu esse livro para os Romanos é Paulo. O meu próprio Paulo contradizendo isso. Vamos lá em Romanos não. Atos. Vamos lá em Atos. Capítulo 15. Paulo não suportou. Atos, capítulo 15, versículo 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé querendo levar também João, chamado Marcos, mas Paulo, não achando justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfília, não os acompanhou no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Olha para vocês verem. Quer dizer, se dependesse de Paulo, Marcos estava fulminado. Marcos teria sido abandonado na fé. Porque, segundo Paulo, as opiniões, as convicções de Marcos não eram dignas da altura, da grandeza, da majestade do apóstolo grandioso Paulo. Depois Paulo se arrependeu, mostrou no Evangelho que Marcos era muito útil. Mas se Barnabé aqui não acolhesse Paulo, Paulo poderia sair. Numa feita, Deus me deu a missão de tocar chofar por 1000 dias. E eu pensei que ia montar uma equipe, e não, Deus queria que fosse só eu. Mas no início que eu estava para montar uma equipe, um discípulo meu, comecei a treinar ele, ao descobrir que ele tinha umas certas convicções, umas certas práticas que não eram corretas. Eu falei com ele que ele não ia subir. Ele achou que era uma dura
punição que eu estava dando para ele. Eu falei, não estou te punindo, pelo contrário, estou te poupando. Se você for tocar o chofar nessas condições de brecha, você pode receber retaliação terrível. E ele continuou achando que eu estava simplesmente proibindo. Mas eu procurei de uma maneira bem amorosa mostrar para ele. Continuei acolhendo ele, ele aceitou. Mas Paulo aqui não. Paulo negou liberadamente Marcos de caminhar com ele. Não é digno. Ele não é digno. O que isso significa? É você menosprezar os fracos na fé. E Paulo se sentindo grandão. Quer ver um outro também, que não soube suportar? Está aqui em Lucas, capítulo 9. Olha para vocês verem também como que não suportou os fracos na fé. Lucas, capítulo 9, versículo 49. Lucas 9, versículo 49, diz o seguinte: João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhes disse: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Só porque o homem não fazia parte do ciclo dos 12, os 12 mais chegados de Jesus, os 12 que tinham o privilégio de andar onde que Jesus ia, eles expulsaram. Sabe o que significa isso? Arrogância. Sabe o que significa isso? Presunção. Sabe o que significa isso? Altivez. Ele se sentia tão forte na fé que aquele outro homem não era digno. Mesmo que ele estivesse fazendo em nome de Jesus. Mesmo que ele tivesse tido um encontro com Jesus, isso não é para ele. Quantas pessoas na igreja sobem no púlpito e não permite que o irmãozinho nem sequer limpe o púlpito? Quantas pessoas que pegam o microfone e acham que aquele irmãozinho não é digno de dar um testemunho, de cantar um louvor, de fazer uma oração? Quantas pessoas que vai para trás daquele terno, para trás daquelas saias compridas, e defama a irmãzinha, o irmãozinho acabou de chegar. Foi isso que esses discípulos fizeram aqui. Eu posso. Eu sou diácono, eu sou diaconisa, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou profeta, eu sou apóstolo. Começa a se inchar nos títulos. Uma feita, uma missionária que deu para nós aula no seminário, ela foi enviada para outro país, em uma certa missão. Chegou lá, tinha que encontrar com o presidente internacional da missão de missionários. Aí ela falou que chegou lá, ela encontrou um homem limpando fossa. E esse homem tratou ela com todo amor. E ela foi, de certa forma, áspera com o homem. Porque ela viu que o homem estava limpando a fossa da casa que ele ia estar. Ela falou, puxa, por que você está limpando esse aqui hoje, não antes? Antes de eu chegar? É porque não teve tempo e tudo mais e tal. Não, ele foi bem áspera. E foi. Aí no outro dia ela foi encontrar com o presidente internacional. Era o homem que estava limpando fossa. A cara dela caiu. Ela estava se preparando, usando um discurso, a roupa melhor, para encontrar com o presidente internacional de missões. Chega lá o presidente internacional de missões, estava limpando a fossa da casa que ela ia ficar. Sabe, entendeu? De repente as pessoas pegam uma roupagem e acham que esse é digno e esse aqui não é digno. Foi isso que os discípulos fizeram. Quer ver um outro exemplo também? Está nesse próprio aqui, versículo 51. Olha o que aconteceu no versículo 51. E aconteceu o quê? Ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros para que fosse à frente. Indo eles,
entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e o João, que é o apóstolo do amor, né? Que é o discípulo do amor, perguntaram: o Senhor quer que mandamos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando para eles, os repreendeu e em seguida seguiram para outra aldeia. No outro versículo, outra passagem, Jesus fala o seguinte: eu não vim para destruir, eu vim para dar vida. Só porque recusaram Jesus. Oi? Repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Onde está aqui? 55. Mas Jesus, voltando, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. No meu. Não sei como é que fala? Respondeu, porém, voltando-se, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. No meu não tem isso. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. E essa passagem que eu queria pegar, estava em outra passagem. Você está em Lucas 9:55. Na minha versão foi cortado isso. Olha só para você ver. Aqui, escrito em vermelho. Em vermelho, quando ele falando. Então quer dizer que repreendeu e disse: não sabeis que espírito sois. Não é isso? E na outra versículo. No outro. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. No outro evangelho fala isso. Ele não veio para destruir, mas para salvar. Quer dizer, então, que aqui estava tratando de alguém que não era judeu. Aqui está tratando de alguém que não é cristão. Ah, o cara é católico. Ah, o cara é espírita. Ah, o cara é muçulmano. O cara é ateu. Vai dar fim, fogo do céu para consumir essa pessoa. Gente, que espírito é esse? Vou dobrar o joelho, eu vou orar. Para se converter, não. Para Deus consumir, matar, eliminar. Aí Jesus falou assim: gente, que isso? Eu vim para salvar e não tirar a vida. Eles não suportaram aqui o samaritano, simplesmente pelo fato que os samaritanos, eles não aceitaram que Jesus entrasse ali. Se você ministra o evangelho para uma pessoa, a pessoa não aceita, respeite e continue amando. Se você tem suas convicções doutrinárias e a pessoa não aceitou, respeite e continue amando. Se a pessoa vem te embutir, jogar dentro de você umas convicções doutrinárias, não briga com ele não, respeite e continue amando. Essa pessoa que teve em nossa casa, eu procurei com todo o amor evitar o confronto. Aí chega um certo momento que essa pessoa estava tão esperando o confronto, que ela falou comigo assim: ah, você está querendo parar porque você tem trabalho. Mas não, é porque nós estávamos partindo já, não para oração, mas para discussões infinitas doutrinárias. E eu tinha fazeres para fazer, mas o problema não é isso. O problema é que eu estava partindo para a questão de violência doutrinária dentro da minha casa. E eu, como chefe do meu lar, eu me sinto no digno. A minha esposa também, como chefe do lar, se sente no digno. Mas você jamais deve ofender e brigar com a pessoa. Eu tratei com amor. Então você tem que suportar os fracos na fé. E até aqueles que não têm fé. Olha para vocês verem aqui uma lição muito forte que Pedro teve. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Versículo 9 a 16. Diz o seguinte: no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estava perto da cidade de Jope, Pedro
subiu ao terraço, por volta da meia-noite, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que dirigia a ele: Levanta, Pedro, come, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Aqui entra tudo. Aqui não considera impuro a bebida, não considera impura a comida, mas ele recebeu uns camaradas aqui que não eram judeus para pegar o evangelho. Considera então o que é impuro ou não impuro? Pessoas. Deus estava querendo mostrar para Pedro que era para ele levar o evangelho para todas as pessoas sem distinção. Porque se Deus considerou como puro, eu não posso considerar como impuro. Tantas pessoas se sentem tão samaritano, tão poderoso, tão puritano, né, samaritano, puritano, que quando uma pessoa que tem um pecado declarado que chega perto, ele procura afastar. Essa aí é aquela mulher que foi pedrejada lá, que cheia de pombagira. Eu não. Você vai ter que tomar seu devido cuidado, porque a aparência do mal, você tem que fugir. Você não tem que fugir do mal, mas da aparência do mal. Tem que procurar fazer algo que você, de uma maneira bem transparente, sem nenhum tipo de julgamento, deixa bem claro que você não compactua. Isso é diferente. Mas você expulgar aquela pessoa porque aquela pessoa tem um certo vício, é delicado. Você viver no meio das pessoas de certas índoles e deixar se levar, você vai também entrar na mesma índole deles. Mas você, como um bom exemplo, ter um encontro com essas pessoas e você transmitir o que você conhece para essas pessoas é bem diferente. Você não precisa de comer o que ele come, de fazer o que ele faz, mas você deve receber a todos. Assim Jesus diz. Assim é que feito. Então, quando o Senhor falou aqui, deve considerar tudo puro. Tudo e todos. Você deve conversar com todos, você deve amar a todos. Olha para vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18 e 19. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18 e 19. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúne na igreja, existe divisão entre vocês. E eu, em particular, acredito que isso é verdade. E até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. O que o Senhor quer dizer aqui? Você não tem que se comungar com os outros a respeito da opinião do outro. Você não tem que aceitar descer para o seu gargalo adentro o que o outro pensa a respeito da opinião. Eu tenho minha opinião e minhas convicções espirituais, o outro tem a opinião e convicção espiritual. Eu posso externizar essa minha opinião. É bom para que haja um peneirar. Recebemos uma visita ontem e a gente conversando sobre várias coisas. Essa pessoa levantou questão para nós a respeito de João Batista, a respeito de algumas coisas. E ali foi levantado e tal, as opiniões. Por quê? Porque é bom. É bom você ter esse confronto de opiniões
que nesse confronto de opiniões, a verdade vai vir a lume. Não a sua verdade, mas o Senhor está trabalhando. Mas quando você está levantando opinião é uma coisa, quando você está levantando imposição é outra. A pessoa te pergunta as coisas e você expõe seu parecer, você está expondo. E Paulo fala aqui, e eu creio que até seja necessário, você não deve pegar suas opiniões, suas convicções e esconder debaixo da cama e falar assim, não, eu não quero ser desavesso com os irmãos, não. Por isso, eu não vou levantar questão doutrinária nenhuma. Por que não? Você pode conversar sobre aquilo que você crê, mas não com imposição, mas como exemplo. Eu costumo falar para as pessoas, quando perguntam sobre nossa denominação, eu começo com eles dizendo o seguinte assim, se eu fosse do lado dessas pessoas, se eu estivesse vivendo do lado dessas pessoas que pensam que nós somos errados em fazer esse tipo de congregação, eu concordaria com eles. Eu pensaria igual a eles. Só que eu tenho convicção de que foi uma direção de Deus. Da mesma forma, quando Maria apareceu grávida, quantas pessoas queriam jogar pedra? A pessoa entende. A pessoa entende que nem tudo aquilo que ele tem convicção, ele pode julgar, porque a própria Maria recebeu uma direção de Deus que era uma coisa lógica. Aí quando eu ponho essa questão assim, apazigua. Mesmo que a pessoa não venha ter uma congregação igual a nós, mesmo que a pessoa não venha concordar comigo, mas respeita. Mas eu não posso deixar de falar da nossa congregação, do nosso tipo de congregação, porque não estou fazendo nenhum pecado. Não é pecado, eu estou sendo transparente. O Senhor mandou, estou fazendo. É isso que Paulo quis dizer aqui. É bom ter essas discussões. Por que é bom ter? Porque se realmente aquilo veio de Deus, vai existir convicções, vai existir uma base para aquilo que está acontecendo. Se eu faço as coisas pensando que é de Deus e eu escondo, eu jamais vou ter. Por quê? Porque eu estou ali calado. Eu lembro que quando eu recebi o dom de línguas, fiquei super feliz com o dom que eu recebi. Mas a primeira coisa que eu fui fazer é ir na igreja. Cheguei perto da pastora que é profeta e comecei a orar em línguas perto dela. Na expectativa do seguinte, se eu estou me enganando a mim próprio, se é a língua do demônio, ela vai me repreender. Por quê? Quem melhor quer ser edificado em deixar um engano do que a própria pessoa? Aí comecei a orar em língua perto dela, começou a orar em língua, comecei a orar em língua, veio a convicção. Então as suas convicções, elas precisam ser expostas, para ser peneiradas, para ser testadas, que Paulo quer dizer isso. Mas não para ser confrontada e nem você impor. Mas se é de Deus, você vai ter a oportunidade de estar avaliando para você mesmo se aquilo é de Deus. Porque você vai estar usando o outro como referência. Porque nós congregamos. Congregar isso é estar aberto. E isso aconteceu o quê? No momento que ele estava falando sobre a instituição da ceia. Aproveitando esse mesmo termo, nós vamos estar partindo para a ministração da ceia. Mas antes de partir para a ministração da ceia nesse capítulo aqui, eu quero orar por você. Orar por você para você voltar ao caminho do Senhor. Orar por você para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Me dirijo a você que afastou dos caminhos do Senhor. Por algum motivo, não sei qual. Ora comigo dizendo, Senhor, eu contemplei essa circunstância. Eu contemplei o pecado dos meus irmãos. Contemplei os meus próprios pecados. Não entendi o teu propósito e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço, Senhor, que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos. Me dirijo a você agora, para que você aceite Jesus como Senhor e Salvador. Ora após mim dizendo, eu vou dizer meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o teu coração. Por isso eu peço perdão agora.
Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, tudo que eu tenho, tudo isso que eu amo, aos teus pés, para o Senhor fazer o que bem quiser. E peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira muito consciente, eu reconheço Jesus como meu único Senhor e meu único Salvador. Amém? Vou estar orando por vocês. Deus e Pai, coloco este e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco este e essa que voltou para os teus caminhos e tua presença. Revela-te a eles, Senhor. Que eles tenham a liberdade de andar em espírito e não tenham a libertinagem para ir além daquilo que o Senhor acha que deve ir. Mas que eles também não se travem, Pai. Mas de uma maneira ou de outra, que o Senhor se revele a eles com o teu amor, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos partir para a instituição da ceia. Separa seu pedaço de pão, sua taçazinha de suco. Versículo 23 desse mesmo capítulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhe foi entregue, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes em que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim come o pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Primeiro, quando participamos da ceia, nós temos que saber que isso aqui não transforma no sangue e no corpo. Continua sendo vinho, continua sendo pão. E espiritualmente há uma transformação. Por quê? Porque ele fala claramente que isso aqui é um memorial. Não é uma transformação física, mas é para a gente lembrar do Senhor. Quando você fala em memorial, você lembra o que? Do passado, o que ele fez na cruz. Mas tem que lembrar também quando ele diz que anuncie até que eu volte. É porque na hora que você está participando da ceia, você lembra o que Jesus fez por você na cruz do Calvário e ressuscitou, mas você lembra também que ele volta lá, vigiando e anunciando que Jesus está às portas. Façam isso até que eu volte. Porque quando Jesus voltar, você não vai participar dessa ceia, você vai participar das bodas com o Senhor lá em cima. Até que eu volte. Então é um momento muito sagrado onde que você olha para trás e vê o preço que o Senhor pagou por você. E você olha para frente e vê que o Senhor vai estar vindo buscar a sua igreja. Uma outra coisa também muito importante que ele fala aqui, bem claro, que ele consagrou. Por isso, levanta seu cálice, levanta seu pão, e nós vamos fazer como Jesus fez, consagrar ao Senhor. No momento que a gente consagra no mundo espiritual, há uma transformação. Deus e Pai, coloca, Senhor, esse líquido, coloca este pão que está na minha mão. Coloca este líquido, esse pão que está na mão do meu irmão, da minha irmã que está assistindo, ouvindo. Que ao bebermos, ó Pai, nós venhamos comer e beber. Que haja assim transformação no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Que a nossa alma seja curada. Que o nosso corpo seja curado. Que o nosso espírito seja fortalecido. Porque no mundo espiritual seja visto, não como apenas um suco, mas sim o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Que no mundo espiritual não seja visto como um pão, assim como o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões, para que a gente possa ter liberdade. Sim, Senhor,
Abençoa, consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém? E uma outra lição que a gente tira aqui, que ele fala bem claro. Quando forem participar da ceia, não participa de qualquer maneira. Examine cada um a si próprio. Até pouco tempo atrás, no meio evangélico acreditavam que aquele que tinha pecado não podia participar da ceia, porque tinha pecado. Mas aqui ele fala bem claro, examine e coma. Por que ele quer dizer isso? Porque o nosso Deus, que é o Pai de perdão, ele só está esperando você pedir perdão. O conserto pode demorar. Aquilo que foi roubado, aquela pessoa que tem que liberar perdão, aquilo que tem que ser devolvido, pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano. Tem cada um tem uma maneira específica, o Espírito Santo vai te orientar para fazer. Mas para participar da ceia, basta você pedir perdão ao Senhor. Você pede perdão ao Senhor e, como ele diz, e como. Por isso vamos tirar 1 minuto agora para a gente pedir perdão ao Senhor dos nossos erros. Em nome de Jesus. Amém. Agora, livres, libertos do pecado, comamos e bebamos em nome de Jesus. Semana que vem, o Senhor se permitindo, nós estaremos de novo trazendo a mensagem, participando de uma forma diferencial. O culto online, presencialmente eu e minha esposa. Vou estar agora entregando a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco a minha, a Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Na autoridade que Tu me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus.